11 horas 10 minutinhos, o programa Tá na Pauta já vai começando. Claro, dentro do temática, aqui tem um oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Você sabe, nas quintas, aqui no Tá na Pauta, é o Clube da Luluzinha, chegando as gurias, a Cris e a Estela. Oi, gurias, bom dia. Bom dia, Beverly, Estelinha, ouvintes. Ah, me chamou de Estelinha, Beverly. Gostei, Me chamou né? de Estelinha, amei. Aham. Bom dia, gente! Como vocês estão? Bom dia, Beverly. Bom dia, Bom Cris. dia. Que bom Dia. estar aqui no meu divã. Eu saio sempre muito melhor. É o momento terapia, eu sempre brigo, né? Nosso momento terapia. E faz Ah, falta, a muito gente bom. não faz, né? É isso aí. É, Não é gurias. terapia, mas é terapêutico. Terapêutico, é isso aí. Gurias, a gente vai falar sobre temas que são importantes e eu até brincava com elas que a gente tinha meio que combinado um tema para hoje, eu esqueci, porque quando isso chegou para mim, o tema de hoje chegou para mim, eu disse, nossa, isso aqui é uma coisa que as gurias falam muito, elas estão vivendo, é a marca de um tempo, que é o quanto a gente está inserido na rede social, nos produtos culturais. Quando eu falo produto cultural, é uma novela, é uma série, né? A gente às vezes mergulha, deu um nome, né? Maratonar, parece uma coisa bonita, mas se a gente parar para pensar, virou um hábito, virou um novo hábito. As pessoas, elas maratonam, só que se a gente fosse maratonar de verdade, fosse uma corrida, e a gente maratonasse 3 vezes por semana, o corpo não aguentaria. aguenta. Só que o inverso a gente faz. A gente maratona, eu conheço um monte de gente, já virou brincadeira na rede social, de pessoas que vão trabalhar assim com o olho num palitinho, porque ficaram maratonando a série no meio da semana. E antigamente a gente já dizia, não vou sair, não vou fazer festa no meio da semana, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Veja como os hábitos mudaram. Mudaram, a gente tem mudaram. muitos novos hábitos que foram entrando assim de uma maneira muito ingênua na vida. Simples, ingênua, parece uma coisa delicada. Só que quando a gente vê, a Cris usou o nome, tô viciado, né? Viciado nesse comportamento. E é sim, é um vício, por quê? Porque virou um hábito. É isso Né? aí. Virou um hábito. Então, a gente precisa voltar a resgatar algumas coisas que são boas de hábitos, né? Por exemplo, escovar os dentes. Algumas pessoas deixaram de escovar os dentes a quantidade que escovavam. Por quê? Porque almoçam fora, é ruim levar a escova de dente, não passam fio dental. O que eu tô querendo dizer com isso é que tem alguns hábitos que eram estabelecidos e que eles foram se perdendo. Por quê? Porque a vida moderna derrubou eles ou deu uma chacoalhada neles e botou outros, esses que eu falei. Então a gente precisa parar tudo. Quais são os bons hábitos que a gente precisa manter e quais são os novos hábitos que a gente precisa formar. Ponto. Essa é a pauta. Instigante, né? Instigante. Provocante também, né? É. Provoca bastante. Tu sabe, Beverly, que... como é difícil a gente se colocar limite, né? Meu Eu Deus. acho que essa pauta, ela existe muito para criança e a gente vê cada vez mais psicólogos, psicanalistas se posicionando numa fala de... Assim, é até interessante e também já com base em pesquisas, que as pesquisas já estão acontecendo, por mais que seja algo novo ainda no nosso meio, que é o digital, que é uma coisa totalmente nova, que é esse acesso fácil ao que eu quero e agora, né? Ah, eu quero assistir esse filme, não quero ver essa programação da TV. Então eu vou lá e assisto aquele filme, maratono aquela série. Então tá tudo muito pronto para que a gente acesse quando bem entende. E as psicólogas, elas trazem essas pautas já circulam muito, né, do adulto para a criança. E engraçado que agora que começou algum ensejo do quanto também o adulto precisa se impor limites. Nossa, total. Tu total. sabe, Beverly, que eu, pra mim, assim, Bem, isso quando aí. tava na moda, a La Casa de Papel lá, é uma série, né? Todo Uhum. mundo assistiu. Eu demorei. Então, deixa eu te contar. Eu resisti. Eu resisti, tu acredita? Porque eu comecei a entrar numa noia naquilo, ainda na primeira temporada. Eu comecei a entrar naquilo que eu queria assistir aquilo, eu queria, e teve um belo dia, meu marido não me deixa mentir sozinha. Eu cheguei pra ele e disse: "Não, eu não quero mais assistir, porque isso não tá me fazendo bem, e eu não tô conseguindo parar".
Olha que Sim, loucura! sim. Impactando nas coisas normais da vida. Isso. E aí eu disse, não, deu, não quero mais. E até Sim. hoje eu não finalizei. Ele finalizou, mas ele lidava bem o horário de dormir. Ele ia dormir. Eu tava nessa, Sim, sim. sabe? Meu Deus, eu quero assistir mais um Eu sou pouquinho, mais um assim. pouquinho. Ah, Aí então eu não assisti. É que é uma coisa inocente, né? Ah, é uma série. Não é pecaminoso, só que a gente acaba ficando viciado. Então, é se impor alto limite. Eu tava lembrando aqui sobre essa questão. Olha só, te ouvindo falar, eu me lembrei que eu não consigo começar uma série que não tem toda a temporada disponível. eu sou Me assim. nego. É isso Me aí, nego. é assustador E o que isso. isso quer dizer sobre nós? Que a Aham. gente não tem mais a capacidade de esperar. Paciência, aí. né? É Mas eu- isso. É como se a gente comesse a comida Aham. inteira. Aham. E eu pior que tu, Beverly, eu sou a que gosta de várias temporadas. Sim, tudo, e me entrega Eu pronto, né? demorei começar a assistir série, porque eu já gostava de novela lá no tempo da Rosa Selvagem. Eu já Sim. amava. Mas a gente tinha que esperar o Tinha dia que esperar. seguinte É. pra Ah, assistir. E Quando era 40 minutos. Quando começou as séries, eu falei, eu não vou entrar nessa noia aí, porque eu vou viciar. Lembra? Eu acho que nós demoramos. Eu Nós. demorei começar a assistir série. E lá, Casa de Papel, eu falei, eu não vou assistir isso daí, eu não vou assistir isso daí. Quando eu comecei, eu tava. Era Foi igual, acho que foi viciante. com muitas pessoas isso. Porque eu me lembro de amigos falar, meu Deus, eu fiquei no carro Aham. assistindo no meu Não, pra celular. mim Não é servia. louco? Tipo, Louco, aham. Eu parei. Tá, mas tudo bem, não servia a Casa de Papel, mas outras, às vezes, a gente entra nessa, Eu né? coloquei uma regra agora, Beverly. Eu Hum. tenho uma regra minha. E o meu Boa. marido, então, assiste as séries dele e eu assisto as minhas. Eu não assisto séries longas. Então, tem que ser curta, diferente da Estela. Ok, se não tá completa, mas eu não assisto longas. Então, eu gosto, assim, ó, que ter 3 temporadas. Ai, tem infinitas temporadas. Pra não dizer que eu assisti uma que é longa, mas foi bem tranquilo, porque ela é tipo meio novela, que é a... Uhum. como é que é o nome daquela série de época? Outlander? É, Outlander. Tu viu, né? Assisti Nova e temporada. vai Mas a nova chegar. temporada foi agora. É. Milênios depois veio, né? Vai Aham. chegar a nova temporada e eu tô tranquila. Chegou. Chegou já? Chegou. Mas Então- eu desisti na segunda. É, na Desisti, segunda. assim. Porque ela é Pô, diferente, vicia. ela é lenta. Mas é Ah. viciante também, tu quer. Aí já me irritava, Ah, né? tá. Porque assim, tu quer assistir o Sim. fim. E Sim, aquilo não é tem mais. longa. E aquilo tem mais não sei quantos É jeitos, longa. né? Acho que foi a última longa que eu assisti. Eu vou trazer aqui a informação que gerou nossa conversa, né? Que é o seguinte: Stanford pagou pessoas para que elas ficassem 6 semanas. Não é grande coisa, um mês e pouquinho, um mês e meio, né? 6 semanas sem redes sociais. E depois analisou os efeitos sobre esse detox, digamos assim, de redes sociais para a saúde emocional. E isso acabou gerando, assim, um bafafá, né? Porque foram 35 mil pessoas, não foi uma, duas. Foram 35 mil pessoas que tiveram que ficar sem redes sociais por 6 semanas, né? E acabou que o resultado surpreendeu até os psicólogos. Mostrou que a felicidade dessas 35 mil pessoas ao final do experimento era equivalente a sessões como se elas tivessem feito terapia. Já pensou. Era o equivalente a pessoas que passavam por terapia, ou seja, elas estavam zen, colocando nas caixinhas certas os seus pensamentos, que é isso que a terapia faz, né? Então, são 35 mil pessoas que deletaram, não era só não vai essas, não, elas tiveram que deletar seus perfis no Facebook, no Instagram, não, mentira, não é deletar os seus perfis, é deletar as contas, o aplicativo, elas ficaram sem o aplicativo de Facebook e Instagram ao mesmo tempo, né? Elas não podiam rolar, elas não podiam ver notificações, elas não podiam ver o feed, né? 6 semanas de silêncio de rede social. Acabou que mostrou que, então, cada participante foi pago para ficar 6 semanas fora da plataforma, dessas duas que eu falei. O momento não foi aleatório. A pesquisa aconteceu pouco antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020, que foi uma das maiores tempestades digitais dos últimos anos. Sim. Os pesquisadores queriam entender o impacto direto nas emoções, no foco e no nível de estresse. Então, eram esses 3 ingredientes. Como mexer nas emoções, como interferir no foco das pessoas e como estava o nível de estresse. No início, as pessoas relataram tédio. O que eu faço agora com esse tempo que sobrou? Parece que a gente fica órfão de alguma coisa, né? E também pegava o celular por hábito.
Sabe? Pegar o celular Uhum. por hábito. Sim. Aí estava desligado, não tinha o aplicativo, né? Apenas para perceber que não tinham onde ir. E depois, logo no segundo momento, elas sentiram-se mais calmas, mais presentes, menos reativos, sabe? Sem aquela necessidade de ter que reagir a Aham. tudo, que a gente chama de opinião para tudo, né? Aham. Quem deixou o Facebook relatou um aumento de 6% no bem-estar emocional e os usuários do Instagram viram cerca de 4% no bem-estar. E assim sucessivamente, eu não preciso entrar em todos os detalhes, a gente já sabe o resultado, equivalente à terapia. O que faz a gente parar para pensar algo que a gente já sabe, que rede social gera ansiedade, dá trabalho, que a gente está preso demais, que vicia, a gente já sabe disso. Mas quando a gente para pensar que teve um experimento que mostrou que as pessoas ficaram mais calmas, menos reativas e se sentiram felizes no mesmo nível como se tivessem feito terapia, isso faz a gente pensar que a gente precisa ter novos hábitos. Uhum. Escovar o dente era um hábito. Então, por que a gente não cria um hábito? Escovar os dentes por quê? Para não ter cárie, Uhum. certo? Hoje a cárie é praticamente erradicada. Difícil até a gente encontrar um dentista que trate cárie. Uhum. Eu quero ir lá resolver uma cárie. Quem é que vai no dentista por causa de cárie? Difícil, né? A gente vai no dentista porque tem bruxismo, a gente vai no dentista porque tem que Arrumar o dente. botar isso, emparelhar, aparelho. fazer clareamento, o que mais que leva? Vou botar, como é que se diz? Facetas. Isso, ou implantes. Implante. Ou Quebrou? arrancar o siso. Isso. Temos, aham. A gente não ouve as pessoas dizendo, eu vou no dentista porque eu estou com uma cárie. É. Não quer Aham. dizer que não existam cárie, mas era quase uma coisa Sim. erradicada. Mas o hábito de escovar os dentes, ele nasce por isso. Por Uhum. causa da cárie. Então, se temos um problema novo, que é a questão desse vício, desse boom, desse exagero de rede social, que inocentemente vai nos levando para um lugar que gera mal-estar, doença Uhum. mental e tudo mais, por que não criar um novo hábito? Eu não sei qual o novo hábito também. É. Eu sei que a Cris tem uma experiência para contar, né? Então, Beverly, eu já percebendo essa ansiedade, e por coincidência, ontem nós tivemos lá na empresa a Marcia Tolotti, Ah, que maravilhosa. Não pira. né, do Não Tem o Pira, quadro aqui. ela foi falar ontem com a gente lá sobre inteligência emocional. E justamente como lidar, né, com essas circunstâncias. E ela trouxe uma coisa que para mim não era óbvia, mas que é um fato. Ela trouxe assim algo que é muito claro. Vou falar aqui o que ela falou, que a gente sente inveja, sim, daquilo que nós estamos vendo. Daquela vida que o outro tá levando, daquela cena que a gente viu, daquela viagem, daquele trabalho. E aí a gente parte, ela usou a palavra inveja, pode ser em proporções diferentes para cada pessoa, mas é como um questionamento: "Por que não eu? Por que aquele tá lá e eu tô aqui?". E aí a gente passa a tomar decisões no presente, no meu meio, a partir daquele sentimento. Então, baseado num Uhum. sentimento de insatisfação com a minha vida, eu tomo decisões e fico Uhum. mais agressivo, eu fico mais inquieto. E aí, Beverly, ela trouxe essa clareza que foi tão legal e para mim serviu o chapéu, e eu passei a eu já sentindo isso antes, apesar de não dar um nome para isso, não sei nem qual o nome, ela disse inveja. É difícil, né, a gente admitir, Não, tô com sim. inveja da vida Uhum, do outro, é muito uhum. difícil, mas eu já percebendo isso ainda no final do ano passado, me coloquei uma meta de usar menos. Desliguei então, desconectei o meu Instagram, que é onde eu passava ali até mais de 1 hora por dia, e não era trabalhando. Eu sei que não era, porque quando eu tô trabalhando, eu tô usando de outra forma, eu tô junto Tu com usando o computador, eu uso no né? computador, eu uso com o meu time de marketing, então eu sei que não era, que era ali jogado fora aquele tempo, 1 hora, 2 horas. No final de semana, a minha média subia muito, sábado e domingo, e aí eu decidi: "Não quero mais". Eu consegui por 15 dias, tive uma média de 4 minutos por dia, porque Nossa. daí eu entrava no final do dia, eu repostava, porque eu tenho uma vida ativa lá, e as pessoas me marcam e tudo mais, então repostava tudo que tinha e depois voltava. Não consegui cumprir na segunda quinzena, já descumpri a minha promessa, mas eu tô Tu trabalhando tá para voltar, exercitando, entendeu? né? Não, agora eu vou deslogar de Tem novo. consciência. Então é ter essa consciência, primeiro, do que sentimento isso me causa. Se é bom ou ruim? Se é ruim, vamos tomar uma decisão na vida. Cara, e às vezes a gente não dorme, por exemplo. Quantas vezes eu fiquei ali, tipo, ocupando um tempo,
E ao invés de dormir às 22 horas, que seria o ideal É. pro horário que eu acordo, eu vou dormir 11h30, porque eu só fiquei no celular. E aí, quando eu largo o celular, eu falo pro meu marido, cara, chego a estar estressada. É. Daí, quando a gente Estressada sai de da ver a vida tela... alheia. Eu fui olhar agora no meu Instagram, né? Meu tempo diário, porque qualquer pessoa pode O meu é consultar, né? muito. Aham. 6 minutos, médio diário. Tá ótimo. bom, Tá né? de parabéns, não, vocês vão se Beverly. apavorar com a minha média, mas eu faço tudo Mas tu responde as tuas clientes, é tudo, tu que faz, né? é tudo eu. Eu, por exemplo, lá a gente O tem... WhatsApp não tem como a gente ver a média de dia, né? Tem todos. Tem. Olha aqui pra mim, eu não sei, por favor. O WhatsApp eu vou ter que olhar. O WhatsApp é onde, a plataforma que eu mais fico. Mas também, então, fico Beverly, eu muito. acho que o que a gente precisa é usar sabe, entender que sentimentos que isso gera. Porque às vezes a gente não sente, às vezes não, nós não temos consciência do que isso nos causa. Nós não Não, temos E consciência. a gente leva como se não fosse uma coisa importante. A pouca consciência que temos, a Sim. gente ainda assim não leva como importante. Eu vou dar um exemplo, Estelinha, não perde o teu raciocínio, tá? Aham. Esses dias eu tava me dando conta, eu estava num lugar, no estacionamento, tá? Estava no estacionamento, só tinha carrão, Aham. não tinha carro. E eu fiquei pensando, gente, onde é que foram os carrinhos da vida? Onde é que foram os carrinhos da vida? Sabe aqueles carrinhos? Só caminhonetão, carrão. Claro, a gente sabe que vivemos numa região, né? Caxias, São Marcos e Flores da Cunha são cidades que já reconhecidamente nas estatísticas elas aparecem como cidades que têm mais carros por pessoas, né, Aham. per capita. E que são lugares em que as pessoas gostam muito de carro e carro novo, frota nova. Tudo bem, ponto. Tá uma certa explicação. Mas ao ver isso, Cris, a gente às vezes que tá num carrinho ou tá a pé, se sente com vergonha. Aham. Olha que doido isso. É. Não faz nem não Não tem faz nem sentido. lógica, não tem sentido. Mas é um sentimento que a gente tem. Por É. exemplo, você tá num lugar onde só tem carrão, você tá num carrinho, você se sente Aham. menos. E se você pior tá a pé, menos ainda. É. E não é lógico, mas é real. É real. É real, não faz sentido, mas é real. É disso que você fala, é a inveja. Inveja. É uma coisa que não faz sentido nenhum, porque É. se você tem pernas para caminhar, graças a Deus, que bom. É. Já deveria ser um motivo de orgulho. Se você tem a capacidade de usar transporte coletivo e dizer, não, eu sou uma pessoa racional, faz sentido. Mas a gente fica envergonhado. Que loucura é E essa? assim, é a inveja e a premissa básica que a gente sabe que é o efeito da comparação. A gente tá sempre olhando pro outro. A quando grama gente... do vizinho, Não né? adianta. Quando eu percebo, cara, olha que legal isso, olha isso. Tu consome mais, por exemplo, às vezes tu compra até mais porque aquela pessoa tá falando alguma coisa daquilo lá, tu nem poderia, tu faz uma compra compulsória. Então, nos leva, na maioria das vezes, a ter atitudes ruins que vão nos ferir. E, além disso, assim, eu ainda acho que a gente teve uma transição. Como crianças, nós corremos, olha o que nós Sim, aprontamos sim. naquele pátio, nós brincava com A gente ainda viveu terra. isso, né? A gente viveu. E aí, hoje eu vejo amigas minhas, porque a Olivia ainda está pequena, levando os filhos no Pilates, na fisioterapia, porque não tem caminha, não musculatura. corre. Não tem musculatura. A musculatura, ela tá o quê? Ela tá curvando, porque hoje o que as nossas crianças fazem, em sua maioria? Daí vai pra escola sentado, né? Porque também tem isso. Em Só no casa, celular, né? computador, celular, jogo, é isso. E daí, na hora de sentar à mesa, a gente ainda come o celular, né? Porque, tipo, lá em casa é um exercício. Quando a gente vê, e até eu, tipo, eu sempre... É bem isso que tu falou. Eu cuido com a Olivia. Eu sou bem, eu acabo me sabotando. Eu cuido quando a gente tá junto em família. Então, eu me esforço toda hora, porque tem essa questão, ai, vou dar uma olhada, ai, larguei. Não, pego de novo. Fico nessa função de pegar o celular. E daí, cara, eu tô com a minha filha, tô com o meu marido, solta ali o celular. Então, eu fico me boicotando. Daí, a hora que ela dorme, meu Deus, eu sinto isso. Vocês acreditam? Olha aqui, abrindo meu coração. Depois que eu coloco ela dormir, primeira coisa que eu vou... Porque durante o dia eu olho meu celular com objetivos práticos, assim, bem focado em trabalho. Tipo, eu posto sobre a minha vida, porque isso influencia lá, mas à noite é meu tempo off, entendeu? Daí, quando eu coloco ela dormir, eu vou correndo. Agora, Estela, tu trazes uma coisa que também a gente precisa dar uma paradinha e trazer um pouco mais de luz sobre isso, porque é fundamental. Quando vocês falaram sobre essa questão da inveja que a Cris trouxe, né, que eu
exemplifiquei com a questão dos carros, que eu me dei conta esses dias também, tem também um superlativo, que é a marca do nosso tempo. É 880, é tudo ou nada, Aham, é aham. comigo, é contra amigo, né? É uma marca do nosso tempo. Uhum. E dentro dessa perspectiva, que é uma marca do nosso tempo, não só pelas redes sociais, por outras situações também, essa situação que a gente acabou de falar, ela sempre nos coloca num lugar em que a gente se desqualifica. Ela sempre vai nos desqualificar. A gente nunca tá, parece que, no lugar certo. Se tem alguém que tem mais, eu tenho inveja que tem Aham. mais. Se tem alguém que tem menos, a gente se sente culpado porque a gente, sabe, não tá lá. Tu não tá lá, tu não tá. Tu tá sempre transitando, parece que no meio. Uhum. E ao fazer isso, a gente não olha para si. A Estela disse: eu estou me policiando com o celular porque eu percebo que esse tempo de qualidade com a minha filha e com o meu marido, eu não estou com eles, eu estou com o celular. Mas se a gente parar para pensar mais a fundo, Estela, olha a loucura. Quando tu tá sozinha e tá no celular, tu também não tá contigo. Mas eu Então, me a gente saboto nesse nunca tá sentido. com a gente. Uhum. A gente às vezes se policia por causa do outro, mas a gente não se Isso. dá conta que é pior. Mas eu até falei ali, eu me saboto, eu tô enganando quem Aham, fazendo isso? A aham. mim mesma? Porque É. daí eu agora encaminhei marido, filho, agora vou Agora eu eu tô posso, me né? enganando. Uhum. Gente, é uma loucura. É uma loucura. E É. isso só falando de rede social. Eu É. ainda não tive essa coragem de tirar, assim, mas eu vejo hoje o quanto eu diminuí a leitura na minha vida, gente, e quanto nós, né, como O Brasil sociedade, nunca foi né? Um país de leitores, né? nunca Nunca foi. exímios. Mas tá pior ainda, eu acho. Mas eu vi um vídeo esses dias antigo, assim, de uma pesquisa, assim, era um repórter falando que tinha uma média, eu imagino, assim, que eram os anos 90, 6 livros Na vida. naquela pesquisa, tá? Mas parecia ser um ambiente universitário. Não Mas pareciam sabe, jovens, mas que era menos de 2 livros, pra né? mim, o cúmulo, assim, agora é o que vem nas 6 livros no entrevistas. ano que dava. É isso no Não, ano? na Não, vida. Ah, na não, vida? não, 6 Ah. livros no ano. Ah, Na no pesquisa ano. daquele ambiente, 6 no ano. E se a gente for comparar hoje, Uhum. quantos livros? Não, Sim. mas não é um por habitante no ano. Não No é Brasil. Eu isso, não não sei, é. eu não conheço Era o menos dado de exato, 2. mas não chega a um livro por habitante. Pra mim, o cúmulo, assim, que eu acho, e que, cara, que triste, né? Porque talvez as pessoas não conheçam outros meios, porque não já cresceram nesse meio digital. Mas quando a gente tem agora as entrevistas, né? Ai, como é que você, qual a forma que você busca, né? Conhecimento. Eu gosto de fazer isso. Como você busca se conectar com novos saberes e tudo mais. Ai, não, através das redes sociais, eu sigo algumas pessoas que eu gosto, eu faço Sim, alguns mini profundo. cursos, sabe aqueles que compra o pacote, né? E faz aquelas videoaula. Mentorias. Uhum. E daí, sério, às vezes dá um apertinho no coração, É que a gente assim. não aprofunda nada daí, né? Nada, Fica no nada. raso Deus! sempre. Nada. E tá sempre norteado pelo que os outros estão Outros nos dizem. dizendo, fazendo, e a gente perde o referencial Uhum, de si mesmo. uhum. Sobre a questão dos livros, né? Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2024, que é a última, o brasileiro lê, em média, 3,9 livros por ano. Praticamente 4, né? Considerando livros inteiros ou em partes. Não significa que a pessoa só leu Sim. livros inteiros. Sim. Se começou a ler, já tá contando. Começou a ler, não foi pra O frente, prefácio. já tá contando, tá? Ai, Deus. O que representa uma queda em relação a 2019. O dado aponta que 53% da população não leu nenhum livro no período, ou seja, em um ano, tornando a média histórica mais baixa, com destaque para a Bíblia como o livro mais lido. Continua sendo o livro mais lido. Perfil do leitor. Bom, isso eu já falei, né? A queda no hábito também, e o gênero. As mulheres leem mais do que os homens. 49% das mulheres leitoras contra 44% dos homens, e a média, o tempo o brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos por dia diante de telas, ocupando o segundo lugar no mundo em tempo de exposição digital, o que Cara, concorre com o tempo de sim. leitura. Claro. Pensa, Sabe, 9 horas Não por dia. tem. Não, eu vi um vídeo ótimo essa semana. A pauta não era sobre o uso do celular, era outra pauta, mas tipo, o cara tava pintando o prédio, pendurado Nos num, andaimes, aqueles. aham. Aham. E aí o cara do outro prédio filmando.
E daí até era uma brincadeira. Ele fala do meme assim, ó, que eu estou aqui gravando para dizer que se ele quiser te responder, amiga, ele vai te responder. Não tem dificuldade. Tá pendurado lá e tá respondendo. Mas na verdade não era sobre, né, não foi isso que eu enxerguei. Eu enxerguei a pauta do vídeo era essa. Mas gente, ele pintava um pouquinho e pegava o celular. Aham. Ele pintava um pouquinho, pendurado, tipo, a metros do chão. Eu digo: "Meu Deus do céu, que loucura, né". Sim. Se colocar em risco, né? É, e aí tá aí o Gente, não dado, vai ó. Mas longe. o trânsito. Olha, eu vou falar uma coisa que eu sei que até é, é, é ilegal, mas a gente sabe que na prática Sim, acontece. sim. Quantos empresários e empresárias vocês conhecem? E eu só vou falar da categoria empresário, não vou falar do geral, mas da categoria empresário que responde mensagens enquanto está dirigindo. Meu Deus, a gente sabe que Eu as pessoas faço parte fazem desse isso, Eu vou ser né? presa agora, a policial Parece vai que tá quando eu ali. entro no carro Eu é o meu resolvo. momento. Aham. Tudo bem, eu entendo que muitas vezes é no sinal, enquanto o carro tá É. parado. Ninguém tá dizendo que é irresponsável Sim. dirigir, né? Mas seria o momento de a gente prestar atenção no trânsito. A gente tá ficando meio fora da casinha, Não, né? e tu sabe, Beverly, que é tão interessante isso de estar fora do celular, que às vezes, não sei que rua que eu passei esses dias, e eu olhei e disse, meu Deus, quando foi que esse negócio abriu aqui que eu não tinha Uhum, percebido ainda? uhum. A gente vem, é assustador isso. E tava lá, eu disse, "Gente", só que já tava há um tempo, tá? Tipo assim, mais de um ano. E eu percebi naquele dia. Eu disse, meu Tem uma Deus! pessoa que eu conheço, eu vou contar porque assim, olha o nível de doideira que a gente chegou. Porque é isso, tá? Eu conheci uma pessoa um ano passado, foi no ano passado que aconteceu, não uma vez, muitas vezes marcar reuniões online, né? Reúne todo mundo Uhum. que facilitou, a pandemia Sim. facilitou. E essa pessoa, essa pessoa que tá sempre ocupada com alguma coisa, ela nunca dizia não. Olha só, um novo hábito, aprender a dizer não. É. Não, ela nunca Uhum. dizia não. Ela sempre dizia sim para tudo e às vezes ela estava literalmente dirigindo, conectada, fazendo reunião online. Por quê? Porque ela pensava assim, eu vou chegar daqui um pouquinho. Só que ela começava a reunião, às vezes quase terminava a reunião, ela dirigindo. E aí Ah, precisava de um dado. Dirigindo, várias lideranças. Ninguém dizia para ela, né? Cargos de chefizinha, dizia assim, o carro. para. Tu tá dispensada da reunião, tu não vai participar, porque alguém tem que botar um freio, um limite, sabe? Eu só ficava com meu coração assim, meu Deus do céu, tomara que não aconteça nada. Meu Deus do céu. É, E a pessoa extremamente ansiosa, É. porque tu acha que uma pessoa que faz isso, ela tá feliz, É. tá tranquila. Não, Não. só que é o nome da eficiência. Eu tenho que estar sempre pronto, eu tenho que estar É. sempre disponível, eu tenho que estar sempre. É. Não, a gente não tem que. É. Hoje, nossa, minha manhã, né? A gente tem compromisso à tarde. E só deixar claro, não tem Gente. nada a ver com a rádio, tá? Era num outro ambiente. E aí, meu Deus do céu, eu nunca respondi tanto WhatsApp. Daí eu fiquei pensando, cara, eu preciso responder tudo no tempo das pessoas. Eu não deveria, porque eu tinha muitas coisas importantes para resolver antes, mas eu respondi, digamos, aquilo que eu Uhum. coloquei nesse lugar de importância. E imediatamente a gente também tem isso, né? Aham. Gurias, a gente aqui meio que hoje, até aqui nesse momento, a gente meio que só jogou o problema, né? Aham. Agora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente vai tentar olhar agora com seriedade, com honestidade, para que possibilidades de hábitos novos a gente pode ter para demandas que são novas também. A gente está vendo que não está indo para um bom lugar. E a gente está tentando. A Cris fez uma estratégia dela, eu depois posso contar uma estratégia minha, mas é pouco, porque não é só a rede social. A rede social é um fenômeno que é uma expressão disso. As outras situações também estão no meio offline. A gente precisa olhar para isso. Então, eu vou pedir Isso aí. licença aqui para as gurias. A gente já vai pensar juntas aqui. Se você tiver alguma sugestão, também pode contar para a gente através aí das redes sociais. Você sabe que a gente está em live, né? Ou do WhatsApp 999530616. Voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na Carburgo Volkswagen, você também encontra carros seminovos multimarcas com ótima procedência e garantia de qualidade de quem tem mais de 60 anos de história. Aproveite oportunidades incríveis com o financiamento do Banco Volkswagen e transferência grátis. Visite as nossas lojas em Caxias do Sul ou confira no site seminovoscarburgo.com.br. O melhor negócio em carros novos ou seminovos é na Carburgo. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. 11h39. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. 28 graus. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Dia do açougue pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quinta tem filé de pescada 400 gramas, 15,99. Pernil suíno, 17,90 o quilo. Sobrecoxa de frango, pacote 1 quilo, 9,90. Empanado perdigão ossadia leve 10, pague 1,69 cada. Colchão mole, 38,90 o quilo. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h42, retomando o programa Tá na Pauta. Hoje é o dia do Clube da Luluzinha. Eu, Beverly Rocha e as gurias, as Young Lovers, a Cris e a Estelinha, Estela Lima e a Cristine Pereira. Nós estamos aqui batendo um papo, alguns ouvintes já começaram a conversar conosco aqui. A querida da Teca mandou aqui, oi, babies. Oi, Teca. Oi, Teca. A Paty Tomazini também tá com a gente aqui. Deixa-me ver, ela mandou um cardzinho dizendo que a felicidade vire rotina. Bom dia. E ela disse, eu tô atrasada, mas cheguei. Isso já era 11h10. Tá acompanhando o programa, ela gosta muito das pautas aqui do Tá na Pauta. A Vilminha, que mora no bairro Desvio Risso, também levantou a mãozinha, tá acompanhando aqui o programa. Me parece que o tema, ele é um tema que parece simples, mas veja que é difícil a gente parar para pensar os novos hábitos. Então, a gente tá falando assim, hábitos que eram hábitos até agora e que foram se perdendo. Usei o exemplo do escovar os dentes numa quantidade, porque ninguém discutia escovar os dentes após todas as refeições. Eu me lembro que eu me criei ouvindo isso e não eram... A gente fazia isso. Ponto. Fazer. Né? Um carvão de vez em quando. Era hábito, dar uma clareada. Hábito, né? Hoje eu sei que tem gente que
A vida moderna colocou ingredientes novos. As pessoas às vezes não voltam para casa, esqueceram se ela só necessário, não tem onde guardar. Então, nem sempre todo mundo escova. Tanto é que os banheiros também vieram com fio dental. Tem algumas novidades justamente para atender essas demandas sociais para a gente fazer uso, né? Daqui um pouquinho a gente vai ter que ter banheiros de shopping com chuveiro. Vai saber, né? As pessoas saem, às vezes não voltam, né? Enfim, o que eu quero dizer é que as novas demandas, elas fizeram com que hábitos que estavam consagrados fossem colocados no checkmate ou fossem adaptados, mas nos gerou uma série de demandas para as quais a gente ainda não gerou novos hábitos. Sobre a questão da rede social, a Cris já colocou, ela tirou do celular dela o aplicativo de rede social. Isso Ponto. aí. Tirou. Ela só tem o da empresa dela, que daí é uso comercial, horário comercial. Isso aí. Ponto. Isso. É a estratégia que ela deu. Diz que foi muito bem a primeira semana, a segunda. Agora já tá meio assim. Ai, meu Deus. Tô precisando voltar. Ai, meu Deus. Socorro. É. Eu posso contar, porque esse hábito eu já tenho há pelo menos 2 anos, certamente pelo menos 2 anos eu já mantenho, que é, eu desligo o meu celular quando eu chego em casa, eu ainda vou um pouquinho, então 8 horas eu desligo, 20 horas eu desligo o celular, salvo que eu tenha que sair para alguma atividade noturna, aí eu mantenho ele ligado. Mas se não, eu desligo. Quem me conhece sabe que eu só vou responder no dia seguinte. Tem um ou outro que me pega, às vezes, que eu esqueci, e aí eu vejo e respondo. Mas saibam, foi uma raridade, porque eu esqueci. Porque é o que tá, se tá ligado, tu vai olhar. Vai olhar. 11 horas, meia-noite, tu vai lá olhar. Sim. Pra quê, né? É. Então eu desligo, no geral. Tu tem alguma estratégia, Estela? Eu coloco no modo sono às 21 horas, o que daí eu paro de receber notificações. Isso já me dá uma desacelerada. E na cama, a minha família, que inclui eu, meu esposo, né? Claro, quem mais? A gente não usa celular. A gente tomou essa decisão há algum tempo, porque a gente ficava horas Ou ali. seja, vocês não levam pra cama o celular. Não levamos o Entendi. celular pra cama. Só os dois. E fica Boa. no quarto porque como um despertador, mas a gente não utiliza o celular no quarto. Tem novos hábitos que eu já sei que são falados há algum tempo, desde o surgimento das redes sociais, que é a higiene do sono. Tem até nome, né? Sim. Higiene do sono, que é não necessariamente fazer nada do que nós fizemos, mas tem a ver com se preparar para dormir, né? E cada um talvez vai encontrar ali um conjunto de situações, de comportamentos que ajudem, né? Tem gente que começa a escutar uma musiquinha mais calma, tem gente que desliga a televisão, tem gente que tirou os eletroeletrônicos dos quartos, porque é aquela luzinha do LED, Ai, né? gente, meu marido disse que eu sou muito noiada. Eu Ela até dormi tá embaixo da fresta, ela tá. Sério, para poder dormir. É porque, né, eu gosto de Black total. Então, por exemplo, se eu deixo a porta do quarto aberta, o micro-ondas gera um reflexo, gente. Eu vou lá, eu tapo a luz do micro-ondas. A da geladeira incomoda no meu quarto. Então, no nosso quarto, a gente não tem eletrônicos. O ar-condicionado com uma fitinha em cima. Sim. Incomoda. E é uma Mas tu sabe forma que dá eu- para desligar o LED do Não, ar-condicionado? gente. Display. Dá para desligar. Descobriu Ela botou uma fogo. fitinha. Botei o meu. Ah, ela deu o jeito face. dela, né? Gostei. Tu vai no display lá e desliga. Tem liga e o- desliga, aham. Aham. Da câmera eu consegui, porque com a Olivia pequena, eu tenho câmera em alguns cômodos, daí eu consegui desligar a câmera. Mas do ar-condicionado não sabia. E é uma Sim. luz muito clara, me É. incomodava demais. Eu falei, vou colocar uma fitinha aqui. Então, Eu tenho mais uma coisa que eu fazia, Beverly, também. Dentro desse assunto, né, de dicas aí. Eu também andei fazendo, agora eu tô menos porque a gente tá num outro ritmo de férias. E aí eu não tô mais, assim, a gente tem feito outras atividades. Mas para eu não ficar ociosa no telefone, eu colocava um Spotify, um podcast. Quando eu tava sozinha para ouvir alguma coisa, uma palavra legal, para ouvir, sabe, alguém bacana, ou até uma música, um louvor, hoje eu ouvi né? Então eu louvores. tava fazendo isso. Agora, como a gente tá com outras atividades com as crianças agora nas férias, então eu me ocupo com outras coisas. Mas quando eu tava sozinha, para não pegar, para não ir pro Instagram, eu tava fazendo isso também.
Sim, é literalmente, como é que se diz? É usar ainda, na verdade, ainda tô usando, né? Mas não deixa de ser uma estratégia meio que detox, né? Quando a gente reconhece que tem uma dificuldade, a gente às vezes cria estratégias que são literalmente detox, né? Para depurar aquilo que não ainda tá no corpo, ainda tá na circulação, né? Desse emocional. E eu acho bem importante a gente fazer. Mas volto a dizer, né? E me parece que a gente tá lidando sempre com o sintoma e não com a causa. O sintoma é a rede social, mas a causa é essa pressa, essa celeridade. Eu tenho tentado, eu venci por um tempo, mas eu tô que nem tu, depois eu perdi, que é fazer as minhas refeições, controlando uma média de tempo. Primeiro estabeleci 15 minutos, depois eu estabeleci 30 minutos, e eu voltei a fazer a minha refeição. Eu não preciso de 5 minutos, Cris. Olha que horrível. Imagina um prato de comida em 5 minutos? Em pé. É isso. Tu vê que não é só a rede social? Não, agora isso que hábito horrível esse de comer na frente da televisão, de comer com pressa, de comer em pé. E a gente faz. É inocente, né? Mas sabe o que tu falou no início? A gente cuida em casa quando tem a família reunida. E hoje meu marido não tá, minha filha não estava. Eu comi em pé, fazendo 1000 coisas, respondendo WhatsApp. Sim, ouvindo... um pé fechando a porta da máquina, outro abrindo. Isso aí. Ai, não, às vezes, muito de vez em quando, eu como no carro um ovo, tipo um lanche. É um ovo, é uma maçã, eu como no trânsito. É como se a gente comesse o sentimento daquele, no meu caso. Pra mim é raro eu sentar à mesa e comer. 15 e minutos, ela mas organiza. 15 minutos. É um valor, né? É isso aí. Esse é um hábito que a gente tinha, né? Fazer as refeições com as pessoas da casa, porque também se tornou muito comum que as pessoas têm horários diferentes. Tudo bem, a gente até entende, mas deixou de ser um valor. O que eu quero dizer que o hábito é que aquilo era um valor, não é fazer sessões. As sessões, a fulano estuda tal horário, não dá certo, o marido tá trabalhando, não vem, mas a gente tá fazendo, a exceção é que virou hábito. É isso. E eu penso, Beverly, que, por exemplo, quando nós estamos em casa, eu acho que isso vale na tua casa, quando tem a refeição, todos estão juntos. Sentadinhos. Sem bate no quarto aquele jovem que não quer, arrasta. Isso aí, vem comer. Isso aí. E é sem TV. Sem TV, sem nada. Então, nós exercitamos. Não é nem exercício, isso é uma prática. Daí, hoje que eu estava sem, entra na nossa fala anterior, eu comi em pé, mas nós sentamos à mesa. É um hábito que, né, a gente conversa, a gente fala alto. E sabe o que eu faço, Beverly? Como a gente tem cada um horário do café da manhã, por exemplo, eu já deixo a mesa posta à noite. Então, à noite é sagrado. Se não é eu, é o Vini, a gente se organiza, o Samuel, a gente já sabe. A mesa fica pronta, a fruta fica picada, é só passar o café, torrar o pão, colocar o ovinho ali na frigideira. Quem acorda antes faz, se cada um acorda no seu horário, cada um faz o seu, porque daí é bom comer na hora, mas já tá prontinho. A Cris trouxe uma boa sugestão de um novo hábito, né? Então, se a gente sabe que as pessoas estão comendo separadas, não é mais um valor né, prioritário, e a gente quer resgatar isso, a gente precisa criar uma estratégia nova. A estratégia da Cris foi deixar as coisas prontas na noite anterior. Eu lembro que na época de escola, acho que vocês também, né, gurias? A gente começava muito cedo a estudar, às vezes tinha que fazer um trajeto longo, não era que nem hoje que os pais deixam de carro na porta. Gente, eu caminhava da casa que eu morava no sítio, estrada de chão, vaca, aranha, cobra, até a escola, que não era tão perto. Isso aí. Então, era uma realidade nova, quer dizer, era uma realidade daquele tempo, agora é uma outra realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre deixava a roupa do dia seguinte pronta. Hoje eu não preciso fazer mais isso, mas eu lembro que durante muito tempo eu deixava a roupa que eu ia vestir no dia seguinte, então tu verificava se ela estava asseada, né, se dava para usar, se não estava muito amassada. Pronto, eu já sabia na minha cabeça que eu ia acordar e ia vestir aquela roupa, então já meio caminho andado, né? Hoje não precisa mais, mas quanto tempo foi necessário? Então, para quê? Para garantir um valor. Qual era o valor? A pontualidade. Para garantir qual é o valor que tu deixa a comidinha pronta, para que vocês possam tomar café junto. Pelo menos uma refeição, todo mundo vai fazer junto. Então a gente precisa, vou botar toda a culpa da vida na rede social. Não é toda a culpa da vida, né? Não. É uma expressão. É uma escolha. Quando a gente troca, é uma escolha. É isso aí. E eu falo pro Vini, disse, filho, tem que lá ele acorda às 6 horas. Não tem essa de acordar 5 minutos para sair, porque não dá para pular o banho.
É inegociável pular os dentes. Não tem como. Lá na casa né? da Cris, ela faz análise. E assim, Ela faz a vistoria. ela e não faz. tem, é proibido sair sem café da manhã. Não pode sair sem café da manhã. E às vezes ele, ai, mãe, não tô com fome. Vai tomar o café da manhã sim. Né? Pelo menos um pãozinho, forrar esse estômago. Uma Cê- proteína. E veja que ela tá gerando, né? Pelo fato de ser mãe, como as mães têm que ser, que eu quero dizer, não é que tá fazendo uma coisa assim que é fora do normal. Mãe precisa educar, pai precisa educar. Mas quando eu digo mãe, é porque muitas vezes é a mãe que tem esse olhar mais sensível É. para estes detalhes. Uhum. O pai pode olhar para outras situações, né? Sim. Mas eu lembro, esses dias eu vi no ônibus um rapaz, mas bonitinho. Você sabe que quando a pessoa entra e tu diz, nossa, que pessoa bonita, bem bonitinho o Aham. rapaz. Mas o cheiro que vinha do tênis dele era um fedor. Nossa. Literalmente um fedor. Aí, olha, desmereceu totalmente a Sim. pessoa. E na hora eu pensei, esse rapaz não tem mãe. Não é que não tem mãe, não tem a mãe junto com ele. Presente. É. E não é julgamento, A gente. mãe não ninguém, deixa nunca. ninguém tá julgando. É. Muitas vezes a pessoa não tá trabalhando, É. muitas vezes tem uma outra. Não tô falando, não tô julgando ninguém. Mas é isso, se espera que a pessoa chegue num lugar com alguma formação. Uhum. Que vem, às vezes, com um olhar materno, que vem com um olhar paterno, que vem com o olhar dos avós, que vem. É isso, é família, né? Sim. Então, é isso. É. Fiscalizar a boca, tá Aham, limpinha? é Precisa- isso aí. Alguém tem que fazer. até o momento que eles possam fazer Isso sozinhos, aí. né? É isso aí. Que virou um hábito, né? Isso. Sabe, outra coisa que a gente faz ali em casa, claro, Caxias é Caxias, né? Mas agora é verão, os dias estão mais longos. Às vezes tá todo mundo em casa meio com calor, meio ansioso. A gente caminha. E às vezes a gente fica esperando momentos ideais para fazer um passeio em tal lugar, né? E a gente caminha, a gente sai pra rua caminhar. E aí já na finaleira do dia tem o pôr do sol. Que bacana. Já tem um ventinho. Porque eu acho que a gente não valoriza mais momentos como esse, Sim. né? Eu vejo nós ali, eu falo, não, a gente vai dar uma caminhadinha assim, porque daí estamos juntos, estamos conversando, brincando, a Olivia sai correndo, a gente se movimenta, e ela é observadora. Eu não sei se na China ou no Japão, acho que é no Japão que tem um hábito que as pessoas vão, as famílias inteiras vão para os parques contemplar. O nome desse é contemplação, o hábito da sim. contemplação das cerejeiras, sei lá quais são as Deve plantas que ser. eles têm lá, mas é Sim. alguma coisa assim, que é o hábito da contemplação. E ficam É. horas Aham. olhando uma plantinha, né? Se conversa ou não, já são outros 500, porque nós brasileiros gostamos de mais contato. Talvez lá nem tanto, mas eles ficam parados. E eu tô trazendo isso, Estela, para resgatar que você diz, a gente vai caminhar para controlar uma ansiedade. Isso é um bom hábito. É um novo hábito que pode ser uma dica, que é o hábito de poder fazer frente a uma ansiedade que temos, uma aceleração. Aham. A gente tá acelerado, às vezes eu me Isso. pergunto, tô com pressa para quê? Pra quê? Do quê? Aham. Sabe, uma agitação interna? Pra quê? Uma irritabilidade, eu vejo, a gente mora em apartamento, vai todo mundo se irritando, a Olivia, ela precisa de espaço, daí a gente se irrita porque ela não para. Não, gente, sempre funciona a Beverly. Então, eu caminho com a Olivia de manhã, daí o Thiago faz o café, eu caminho com ela levanta, já se organiza e nós já vamos levar o nosso cachorro passear. A gente tem é um exercício, eu falo, olha, de ela olhar as plantas, então ela valoriza a florzinha, ela é assim, né? Ela é. Então, e a gente no final do dia também. Inverno é mais difícil, a gente fica bem tocado mesmo, né? Mas eu acho que o que está ao nosso alcance é utilizar as ferramentas que a gente tem. E ontem, ela falou disso pra gente, né? É, A falou. gente não precisa viajar pra praia. Cara, eu posso passear com a minha família ali, dar uma caminhada, ir para um parque. Cara, e isso é libertador, isso que vai acalmando o nosso coração, que vai nos trazendo pro presente, para dar valor ao que realmente importa, né, Dentro Beverly? daquela pauta ali que ela disse da inveja, né? Ela falou daí então sobre isso, que a gente tá olhando aquela cena que parece que só vai fazer sentido se eu estiver em Dubai. Poxa, mas o que dentro eu posso fazer, né? Então, olha que legal, olha que Sim. que analogia legal. E daí, tipo, eu não posso, então já vou ficar aqui afundada no sofá, no meu telefone. Eu vi na internet, só não quero perder a referência, eu vi na internet uma foto de 5 amigas
aqui de Caxias do Sul, que estavam na Maldivas. E a legenda que elas escreveram é 5 amigas visitando a Maldivas, né? Lindas, maravilhosas. E na hora eu fiquei pensando, na hora eu pensei assim, que bacana estar nas Maldivas, mas quem é que tem 5 amigas? Quem é que tem 5 amigas pra estar junto? Pra mim, o luxo do gaúcho é ter 5 amigas. Aqui em Nova Trento, aqui em Caxias mesmo, na minha casa. Porque a gente não tem. Veja como é uma loucura, porque ao passo que a gente pode olhar o copo mais cheio, a gente pode também olhar que a gente pode normalizar que os outros tenham coisas que sejam valorizadas, mas que o cerne da questão não é onde. É com quem, né? Com quem, é isso aí, é com quem, exatamente. Não, mas a gente vive, é um marco mesmo que nós estamos vivendo. E saber lidar com tudo isso é o mais difícil, né? É como a gente lida com essas circunstâncias. E sim, mais uma vez reforçar, criar hábitos. Talvez vocês nem se dessem contas que vocês já têm esses hábitos, né? Mas assim, a gente batendo o papo aqui, a gente vai se dando conta, poxa, eu já tô fazendo algumas coisas para enfrentar. Querendo ou não, a gente já tá fazendo, e que bom, né? E partilhar pode ajudar outras pessoas a perceberem que elas podem criar os seus, que façam sentido lá com a lógica delas. Gurias, chegamos ao finalzinho do programa e eu quero permitir que vocês façam as reflexões, assim, finais desse programa de hoje. Eu vou trazer a fala do Samuel ontem, que ele disse que a fala da Márcia nos trouxe clareza. E eu acho que esse programa e os nossos bate-papos, eles têm isso, né? São pessoas reais falando das suas vidas, mas também ajudando a ter clareza. Por exemplo, os programas me ajudam a ter clareza. E quando a gente tem clareza das coisas que a gente pode evoluir, melhorar, para que nós tenhamos uma vida melhor, e se tratando das mulheres que nos ouvem, quando a mulher... Não adianta. Quando a mulher está bem, o filho está bem, o marido está bem, o trabalho está bem. Então, a gente precisa ter essa consciência. O dente do filho vai escovado, são essas coisas. Então, a gente precisa ter essa clareza, essa consciência. E é isso. No dia a dia, a gente vai colocando uma coisinha a mais de 15 em 15 minutos, né, Beverly? A gente transforma a nossa vida, mas a gente impacta demais em quem está ao nosso lado. Bem lembrado. Bom, eu acho que ainda tem muitas dúvidas, né, desse novo tempo, de como a gente gerencia tudo isso, mas o que me deixa inquieta é saber que, poxa, essa inquietude, não tá certo isso, não tá bom isso, não tá bom assim. Eu acho que a gente não parar a gente não aceitar, na verdade, que as coisas entrem na nossa vida, que elas façam morada na nossa vida, né? E aceitar que tá tudo bem. Eu acho que se não tá tudo bem, gente, a gente precisa mudar. Eu acho que nós vamos encontrar os caminhos como humanidade, porque a gente caminha pra frente. Só tem um lugar pra gente caminhar. Mas a gente precisa não aceitar. Não, tá tudo bem assim. Não tá tudo bem. Vamos resolver. Ai, mas é que é o tempo da depressão. Eu tô depressivo. Não, gente, não é. Vamos mudar, virar página. Então, eu acho que é não aceitar, é ficar Nós não somos inconformado. todo mundo, já diria minha Isso mãe. aí. E Boa. buscar, e eu acho que a gente consegue buscar isso, essa clareza que a Estela trouxe, conversando mais. E quando a gente tá muito no celular, a gente não ergue a cabeça e conversa, se conecta menos. E essa clareza, ela só vem discutindo com outros seres, com as partes que você confia da sua família, do seu lar. Então, a gente fala muito sobre isso, né? A quem que nós estamos dando palco? Se a gente tem, às vezes, pai e mãe ali tão sábios para nos ajudar, né? Por que eu tô dando palco para um Zé Ninguém que eu tô ouvindo lá na internet que eu não sei nem quem é, né? Então, que a gente possa conversar mais para a clareza vir e ficar um pouco mais inquieto com as coisas e não se conformar com esses momentos de dúvida ou de que as coisas estão mais tensas e a gente não sabe como lidar. Que sensacional, gurias. E eu quero, de minha feita aqui, sugerir, né, para que as pessoas olhem seus álbuns de família. Me parece que era um hábito que a gente fazia, né? A gente reunia as pessoas e era como se jogar carta, né? A gente botava um álbum, ficava olhando, resgatando. E por que eu tô trazendo isso? Porque é um paradoxo com a rede social. Lá não tem brilho, algumas delas vão ser preto e branco, os penteados vão ser aqueles do Ó do Borogodó, né? Muitas risadas. Memórias. Então vai ser bacana. Acho que Legal. vamos resgatar o Amei. hábito do álbum de família. E a gente se compara só com a gente, com Né? mais ninguém. Em relação a ser Obrigada, gurias. Um beijo, viu? Beijo! Tchau. A gente fica por aqui, o conteúdo já está